Shalom, vamos fazer uma curta abordagem sobre a Parashá, as Parashiot, né? Vamos falar só da primeira, porque é um assunto muito extenso. Nós temos aqui os utensílios do Beit HaMikdash, temos muita coisa, mas eu quero abordar só dois assuntos. Primeiro, vamos começar a leitura. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל, ויאמר עליהם, אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם. Esse sinalzinho embaixo da letra Aleph, da palavra ele, se chama Yetiv. Alguns dizem Yetiv, outros dizem Yetiv, mas esse sinalzinho ele faz uma pausa, como vocês perceberam aqui na leitura, né? Quem quiser pode voltar o vídeo e perceber que eu fiz uma pausa bem parada. E essa pausa, ela quer dizer que essas explicitamente foi colocado diante do povo as coisas que deveriam ser feitas. E isso aqui se refere às leis do Shabat. Ou seja, aqui nós aprendemos que os 39 trabalhos que foram feitos para o Mishkan são exatamente esses, a lista que foi dada no momento em que Moshe Rabbeinu diz Ele Hadevarim. É uma separação aqui. Essas são as coisas que ordenou Hashem que sejam feitas, que nós façamos. Então, primeira coisa, lembrar que nós sabemos que existem certos grupos não judaicos por aí que acham que guardam o Shabat. E eu já fiz essa abordagem, inclusive, nas minhas páginas, que não sei se já voltou ao ar, né, o judaísmo ibérico, mas eu explico bem detalhadamente que essas pessoas pensam que guardam o Shabat e, na verdade, cada um coloca as suas regras, cada grupinho coloca as suas regras. Eles têm uma forma de pensar sobre o que é santo, a santidade do Shabat, de uma forma totalmente divergente do povo judeu. Que a questão da palavra Kodesh, Kadosh, é separação. É uma coisa que foi separada para determinado fim. E é esse o sentido exato da palavra. E, portanto, como poderia haver julgamento se não houvesse regras, se não houvesse certas coisas que são proibidas? Então aqui, a primeira coisa que a pessoa tem que entender é que não se trata de esforço físico. Quando nós pensamos no homem que foi pego lá no deserto, porque estava colhendo lenha, que lenha vai ter no deserto? Logicamente, ele pegou gravetos. E qual era a proibição ali? O transporte numa região pública. Ou seja, ele fez uma transgressão dentro desses 39 trabalhos, que um deles é retirada de um recinto para outro. E essa é a referência. E o segundo assunto que eu quero falar é simplesmente essa questão de Vayakhel. Nós aqui temos uma referência ao Yobel. O que é Yobel? Yobel é o 50º ano, né, de Shemitah. Você tem 7 anos, Shemitah. Aí tem outros 7 anos, o 7º é Shemitah. Shemitah seria o 7º ano do que chamamos de descanso da terra. E aí, quando chega no 49º, em seguida nós temos o 50º. Esse 50º é chamado Yovel.
E, aliás, a palavra jubileu em português foi derivada desse termo hebraico. Por que estou abordando esse assunto? Porque certos rabinos em Israel querem colocar os muçulmanos como se fossem Gerei Toshav. Dizer que eles têm o status de Gerei Toshav. Gerei Toshav é um Ben Noah, que ele já guarda as 7 leis de Noah, mas ele se submete à legislação do Sanedrim. Ele se submete a certos pormenores e então fica permitido que ele viva entre nós na terra de Israel. Só que o que acontece? Primeiro, o islamismo não guarda as 7 leis de Noah. Tá certo, eles não são idólatras. Eles acreditam no mesmo Deus que nós. Eles acreditam na unicidade divina. E o JC para eles é apenas um profeta, não é... Para nós não é profeta. Para nós foi uma pessoa muito ruim. Muito mal. Sobreveio sobre nós por causa dele. Mas, para eles, é tido como um profeta. E isso não é alvo da Zará. Eles querem acreditar, tudo bem. Problema deles. Mas na questão, por exemplo, de punição. A punição para uma pessoa que roubou não é aquela que está no Pacto de Noé. Seja que roubou algum objeto, ou seja que roubou dinheiro, ou que sequestrou uma pessoa, a penalidade é clara para Ben Noé. É penalidade de morte. E se não julgarem, todos os Ben Noé são passíveis de morte naquele lugar. Exatamente por isso, é que eu já falei algumas vezes aqui, que Shimon e Levi não fizeram nenhuma transgressão quando invadiram Shechem. Por quê? Porque eles não julgaram o sequestrador de Leá, de Diná. E, portanto, eles estavam todos passíveis. Então, eles não fizeram nada de errado ali. E a questão aqui é que nós só podemos ter Ger Toshav quando o Yovel pode ser comemorado. E Yovel não pode ser comemorado agora. Por quê? Porque não temos ainda todas as tribos sabendo exatamente quais são em seus territórios na terra de Israel. Então, o Yovel não pode ser comemorado, e quando o Yovel não pode ser comemorado, nós não podemos aceitar Ger Toshav. Então fica praticamente proibido. Infelizmente, o Estado de Israel não é dirigido pelas leis da Torá, mas se fosse, não poderia haver goim lá. E a questão aqui não é uma questão de racismo, não é nada disso. Simplesmente nós podemos aceitar goim quando nós podemos comemorar o Yovel, quando nós temos todas as tribos de Israel na terra de Israel. Então eu quero esclarecer aqui que não há como aceitar os islâmicos como Ben Noah, não só pela forma como eles se conduzem nas penalidades do Islã, mas também porque, como Gerei Toshav, para viver na terra de Israel, eles não têm como ser aceitos por esses motivos que eu acabei de citar. Eu acho que é importante esclarecer isso, porque muitas pessoas vão após esses ensinamentos espúrios e eu não sei qual é a meta dessas pessoas, ou não sei se é porque não estudaram o suficiente, não entendo. Mas essa forma de pensar está totalmente errônea. Eu quis adiantar a gravação de hoje. Baruch Hashem, minha família já está reunida novamente e fica mais tranquilo para mim, mas talvez amanhã eu não possa gravar, talvez eu não tenha tempo suficiente. Então já estou adiantando a gravação para hoje e há muito o que falar sobre essa paraxá, né? Muita coisa mesmo, mas vamos deixar por aqui, porque
quanto menor for o conteúdo, mas a qualidade importante, mais as pessoas conseguem assimilar tudo e guardar isso em suas memórias, em seu coração. Desejo a todos Shabbat Shalom, Mevorach, e que tenhamos um novo mês que vai começar já nesse primeiro dia semanal, como dizemos em judeu espanhol, El Ahad, primeiro dia da semana. Nós não chamamos domingo no judeu espanhol, no ladino, porque domingo é uma alusão ao Dominus Dei, que seria o dia do Senhor, o dia do sol, ou como os cristãos tratam hoje, mudaram do dia do sol para o dia do Senhor, que é a mesma representação praticamente. Mas nós, simplesmente, em ladino, dizemos, apesar de ser um espanhol arcaico, o nome é dito em árabe, Al-Ahad. Shabbat Shalom, Umevorach para todos.